dúvida de como identificar as células, como começar a identificação celular, hoje eu vou contar 7 passos para você começar com o pé direito a sua identificação. Se você não me conhece, meu nome é Thaís, eu sou biomédica, sou criadora do blog Hematologia na Bancada. E aqui no canal eu te conto tudo sobre hematologia para análises clínicas com foco na bancada laboratorial. E essa semana, em comemoração ao Dia do Biomédico, que é no dia 20 de novembro, eu vou fazer uma sequência sobre morfologia celular. E esse primeiro vídeo é sobre identificação. Como vamos começar? Então, vamos parar de enrolação e já vou aqui compartilhar a tela com vocês para contar os 7 passos para você começar a sua identificação celular. Começar a identificação celular, ela não é tão difícil assim, mas acontece que você precisa de um passo a passo, de um método, de algo para você gravar aí na sua cabeça, para que você não fique perdido quando você for iniciar. Então, a gente tem o passo básico, a gente tem diferenças celulares, as formas, a granulação, displasia celular, que é importante, qual é o local, o campo da lâmina hematológica que você vai utilizar para melhor leitura e também quais são os detalhes das células, aqueles detalhes que ninguém te conta, mas eu vou te mostrar aqui. E antes de eu começar, eu já vou te contar o que te impede de aprender a hematologia, de aprender a identificação celular, porque além de medo, insegurança, frustração de estudar e mesmo assim você achar que não está conseguindo aprender hematologia, é porque você está estudando conteúdos que só repetem muito, que tem livro científico. Então, na verdade, é muito bom a gente saber, né, das informações científicas, das nomenclaturas científicas, mas a verdade é que na prática é um pouquinho diferente. Então, tem todo aquele nervosismo, tem tudo que envolve, né, estar ali na bancada laboratorial para a gente conseguir fazer a leitura. Então, quando você tem um conteúdo um pouquinho diferente, um pouquinho mais simplificado, já começa a te ajudar a aprender a identificar qualquer tipo de doença hematológica. E vamos começar aqui pelo passo número 1, que é o passo mais básico. E eu vou falar para vocês, se você ainda não sabe 100% de estrutura celular, função celular, quantidade, que é o quanto de células tem ali de referência no hemograma, e também sobre a maturação celular, vai ficar muito difícil de você aprender a identificação. A parte mais importante é você entender o básico. O básico é a base, tá? É a pirâmide, a base da pirâmide para você construir o seu conhecimento sólido. Então, você precisa saber de cromatina, citoplasma, granulação, precisa saber de função de cada célula para você entender sobre fisiologia, entender o que está acontecendo ali com aquele paciente. Quantidade, que são qual é o número de células que deve ter ali no sangue periférico, qual a quantidade que já está mostrando aqui um pouquinho de alteração. Sobre a maturação também, porque quando a gente observa células imaturas, desvio à esquerda no sangue periférico, também indica algum tipo de patologia. Eu vou mostrar para vocês o que é a cromatina em si, qual que é o conceito. Então, a cromatina ela é um complexo de DNA e RNA. A principal proteína que forma a cromatina é a histona. É importante dizer que durante a maturação celular, ela vai mudando. Então, existe sim uma sequência que a gente consegue observar se a gente coloca as células lado a lado, que a gente consegue olhar como ela é na sua imaturidade, na sua fase intermediária e também na sua fase madura. Então é importante sim você saber disso, porque você consegue entender a diferenciação celular, que daqui a pouco eu vou mostrar umas células aqui para vocês e vocês vão entender melhor isso que eu tô falando de cromatina frouxa, intermediária e densa, para você conseguir fazer uma diferenciação quando você tiver com dúvida. E aí, quando a gente fala sobre maturação, a gente fala que a cromatina ela se inicia como frouxa, células imaturas, intermediária, né, naquela fase do meio, e densa na sua fase madura. Isso serve tanto para as células da fase da linhagem granulocítica, quanto da linhagem dos agranulócitos, tá? E aqui também tem o citoplasma. O citoplasma das células também vai mudar. Então, o que ele vai mudar? Coloração, tamanho, relação núcleo-citoplasma, tudo isso vai mudar
de acordo com a maturidade celular. E falando de número e valores de referência, eu trouxe um exemplo aqui para vocês, onde eu mostro para vocês qual é o valor de referência utilizado. Esse daqui é de 2018, tá? Do livro Junqueira e Carneiro, onde eu posso mostrar para vocês aqui, gente, aproximadamente o que deve ter ali no sangue periférico. Lembrando sempre que existem sim alguns laboratórios que eles usam outros valores de referência. Por quê? Porque existe sim um valor universal, valor de referência universal, mas existem laboratórios que eles são mais aplicados em valores e qualidade, né? Então eles têm outros estudos de qualidade, óbvio que eles nunca vão fugir extremamente aqui, gente, desses valores de referência universais, mas em alguns momentos eles podem colocar um range um pouquinho mais estreito aí para o analista ter mais atenção, também dependendo da população que é atendido. Mas esse assunto para outro vídeo é um assunto de qualidade a respeito dos exames, a respeito do hemograma. Vamos ver aqui esses valores de referência. Então, dentro da série branca, a gente vai ter aqui os leucócitos de 4.500 a 11.500, os neutrófilos segmentados, que são maduros, então de 2.300 a 8.100 ou de 50% a 70%. E aqui eu tenho outros valores também, tá? Não vou citar todos aqui, dá para vocês verem aqui no vídeo. E tem uma outra coisa aqui que dá para falar para vocês, no hemograma, ele vai sair tanto a quantidade absoluta, que é assim, tá? Em microlitro, ou em porcentagem. Nós, analistas, usamos a porcentagem, porque a gente faz uma contagem celular. Então, a gente conta 100 células. Então, as 100 células, elas são a 100% que a gente conta. Normalmente, os médicos utilizam os valores absolutos. Então, tem os dois lá no seu laudo. Ah, Thaís, mas é diferente? Você pode usar o que você está acostumado. Como analista, eu sei que nós utilizamos muito mais aqui, ó, a porcentagem e fica até mais fácil para a gente conseguir identificar. Trazendo aqui para vocês o passo 2, que são as diferenças celulares, então a gente consegue observar o quê? E o que eu quero mostrar aqui para vocês? Todas essas células aqui, elas são neutrófilos, mas existe o que? A diferença de patologia, de displasia, de ativação do neutrófilo. Então, também existe essa questão que a gente precisa entender ali como analista observando a lâmina. Todos são neutrófilos, porém, existe sim uma classificação diferente para granulação, para neutrófilo displásico, o Pelger-Rouet. E eu estou aqui dando o exemplo do neutrófilo, mas é claro que existem outras diferenças nas outras células hematológicas. Nessa imagem eu trago para vocês a maturação dos granulócitos, que vai até aqui, tá, gente? Até o neutrófilo. Então tem o blasto, tem o promielócito, o mielócito, o metamielócito, o bastonete, o neutrófilo. E o que eu quero mostrar para vocês aqui é o que eu mostrei para vocês aqui no slide passado. Em relação à cromatina celular, que ela vai mudando, em relação ao tamanho do seu citoplasma, o formato, coloração, também o núcleo, ele vai ficar diferente, ele vai ficar menor, e tudo isso é de acordo com a maturação celular. E a gente consegue ir observando isso. Aqui tá muito mais claro, muito mais fácil, porque as células estão lado a lado. Mas é claro que a gente não olha assim na lâmina, né? É bem raro a gente conseguir encontrar o desvio à esquerda das células imaturas, assim, lado a lado, para a gente evidenciar. Aqui é a família dos agranulócitos, que é o linfócito e o monócito, só mostrando aqui a diferença entre as duas células também, a diferença dos núcleos dos dois. No passo número 3, eu quero mostrar para vocês que em uma objetiva menor, a gente consegue observar melhor as formas celulares, ou seja, o tamanho celular em relação às hemácias, o tamanho do núcleo, seu citoplasma, sua granulação. Sempre que eu começo a ler uma lâmina, eu começo por uma objetiva menor. Por quê? Eu acho extremamente mais fácil enxergar dessa forma, porque eu tenho noção do tamanho das células. Por exemplo, eu sei que o monócito é uma célula maior, eu sei que o promielócito ele também é uma célula maior, e aí eu consigo ir classificando aqui na minha cabeça quais são aquelas células. E depois que eu faço, digamos assim, né, uma varredura, eu consigo fazer a contagem com mais assertividade. E mostrando para vocês aqui o núcleo, quando ele está ficando maduro, o que acontece? Mostrei a outra imagem para vocês, né, da maturação, mas aqui de forma ilustrativa, o núcleo é sempre maior
quando é um blasto, quando é uma célula imatura, e ele vai ficando menor de acordo com a maturidade celular. Então, além de a gente observar a cromatina, a gente também observa o tamanho do núcleo, o formato do núcleo e também a posição dele. Porque quando a gente tem um blasto, a maioria dos blastos, o núcleo ele toma conta do seu citoplasma e ele fica só um pouquinho mais lateralizado, ali excêntrico. No caso das células maduras, ele vai ficar super excêntrico, ou seja, super lateralizado. Então essa também é uma dica se você tiver com dúvida de que célula é, se ela é mais imatura, se ela é mais madura. Quando ela está ficando mais lateralizada, mais excêntrica, é porque ela já está partindo ali para maturidade. Podemos também observar na granulação celular que existe uma diferença entre as mesmas células. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês com o promielócito. Esse tipo aqui de promielócito, que ele tem já a sua granulação mais forte, em maior número e também com um grânulo maior. E existe esse outro tipo aqui de promielócito, que ele tem já a sua granulação um pouquinho mais fina, ou seja, um pouquinho mais madura. Mas as duas células são promielócitos. Também é um detalhe bem importante para prestar atenção. Ainda falando da granulação, ela também tem a tendência de ter grânulos maiores e em maior quantidade quando a célula ela é imatura. E aí, de acordo com a maturidade dela, os grânulos vão ficando menores e em menor quantidade. Também vai mudar a coloração da granulação. Lembrando que eu estou falando aqui, galera, de células normais, tá? Porque a gente precisa entender de tudo que é normal, só para depois a gente começar a falar de células patológicas que indicam algum tipo de doença. Passo número 5, displasia celular. A displasia ela acontece por problemas medulares, mas também pode acontecer por medicamentos que o paciente esteja tomando. Pode ser por quimioterapia ou outro tipo de medicamento também que altera a função da célula, que altera a granulação, altera a cromatina. E se você ainda não entendeu como as células são na sua forma normal, então a forma displásica ela vai te deixar muito mais confusa. Na displasia celular, a gente tem alguns exemplos, como o Pelger-Rouet, ou até mesmo um neutrófilo que tem uma hipogranulação, não necessariamente é um Pelger-Rouet, mas ele tem hipogranulação. Mas também pode acontecer uma hipersegmentação dos neutrófilos. Então a gente observa alguns tipos de displasia. E o porquê que eu preciso saber das células normais? Porque quando você encontra umas células assim, ó, diferenciadas, você consegue entender que aquilo dali não é o normal do paciente, não é o normal do sangue periférico. E aí você entende o que você vai colocar ali na observação do seu laudo. O passo número 6 é sobre o campo de leitura. Como a gente vai escolher o melhor campo, a melhor área para a gente fazer a nossa leitura celular? Se você está gostando aqui desse vídeo, já clica aqui no gostei, se inscreve no canal, compartilha com um amigo, porque é dessa forma que eu sei que você está gostando dos conteúdos aqui. E aí eu crio muito mais conteúdos para vocês desse tipo aqui no canal. O campo de leitura, a gente observa que a gente tem que ver as células de forma correta. Como assim, Thaís? Então, não pode ser um local que seja com celularidade aglomerada. A gente não pode ver também buracos na lâmina. Então, tem que estar assim, ó, uniforme, tanto as hemácias quanto a célula branca. A gente faz a contagem só das células brancas, tá? Mas a gente precisa entender que a dispersão celular precisa estar o quê? Uniforme. Isso sim é um esfregaço bom, né? Um bom campo de leitura para a gente conseguir fazer a nossa identificação. E a lâmina é extremamente importante, então fazer um bom esfregaço, ter uma boa coloração, já elimina 90% aí da chance de você errar. O campo de leitura, como eu falei para vocês, ó, esse aqui é um exemplo de que não pode acontecer. Tem um buraco aqui na lâmina, as hemácias estão todas aglomeradas aqui. Esse daqui também, ó, tem muita hemácia, que a hemácia está uma em cima da outra, ó, os neutrófilos aqui, ó, tudo juntinho. Essa daqui não são campos bons de leitura para fazer uma boa avaliação. Se você gosta de morfologia celular, nessa Black Friday, o curso Chaves da Morfologia está com desconto imperdível. Se você tem dúvidas sobre identificação, desde entendimento celular, de cromatina, de citoplasma, de linhagens celulares,
até a sua identificação mesmo, propriamente dita. E o curso Chaves da Morfologia, ele vai te ajudar. Mesmo que você seja um iniciante ou que você já trabalhe na área, mas ainda tem algumas dúvidas. O curso Chaves da Morfologia, ele é focado 100% em identificação celular da série branca. E nessa Black Friday, além do desconto imperdível, ele tá com bônus, que é o curso Morfologia dos Blastos, Leucemias e Linfomas. Então, adquirindo ele, você vai adquirir junto o curso Morfologia dos Blastos. E os dois juntos são o combo da morfologia dominante. Se eu fosse você, eu não perdia, porque esse desconto vai durar somente até o dia 30 de novembro. Você quer eliminar todas as suas dúvidas de morfologia celular? Clica no link aqui embaixo na descrição. O campo de leitura, exemplificando ainda mais aqui para vocês, o ideal é a gente ler aqui, ó, na cauda. Então a lâmina, ela é separada assim, como cabeça, corpo e cauda, e a gente lê aqui. Ai, Thaís, mas eu gosto de ler aqui. Aqui não é bom, por quê? Tem muita célula, então fica uma célula em cima da outra, pode ser que confunda. Então a gente precisa fazer uma leitura aqui, ó, nessa área onde tem a melhor dispersão. Também não pode ser muito aqui na ponta, porque tem pouca celularidade, às vezes as células estão aqui, ó, esmagadas. O passo 7 é sobre os detalhes celulares. Então, os detalhes mais interessantes, os detalhes mais ricos, eles não estão nos livros teóricos, mas eles estão sim dentro do seu entendimento. Como você enxerga a célula? Então, um exemplo é você fazer associações para você lembrar de verdade no momento ali da sua dúvida. Então, se você tem dúvida, é muito interessante você colocar uma associação que faça sentido para você no seu dia a dia. Um exemplo que é muito comum é o promielócito displásico, que ele aparece na leucemia promielocítica aguda e a gente diz que ele tem o seu núcleo em formato de asas de borboleta. Mas, se fizer sentido um outro tipo de associação, um outro tipo de associação, você pode também nomear ali para você, fazer um resumo para você com a sua associação. Porque isso que é importante. Você, analista, você precisa entender que essas associações vão ajudar você a ter um raciocínio mais lógico, a otimizar o seu tempo, a não errar. E ainda assim, quase ninguém vai entender o porquê que você consegue ler a lâmina tão rápido. Porque você conseguiu otimizar, fazer uma associação que é de acordo com o seu dia a dia. Que isso é só você que vai ter. Uma outra célula que a gente faz bastante associação é o linfócito envelhecido. O linfócito na leucemia linfóide crônica. Por quê? Ele fica muito mais tempo na corrente sanguínea e acaba que ele tem o seu núcleo com um formato emblocado, um formato de terra seca ou de casco de tartaruga. Existem algumas células que têm essa característica, tá? De casco de tartaruga. Então, o legal é você fazer essa associação juntamente com o que eu já falei para vocês, vou repetir, com o que faz sentido para vocês, porque é importante para você conseguir fazer essa identificação. Um outro detalhe que eu gosto de exemplificar é sobre a cromatina nuclear. Então, às vezes, a gente não consegue enxergar que a cromatina ela tá intermediária, que ela tá densa, ela tá frouxa, e a gente faz associações. A cromatina, quando ela tá densa, enrijecida, ela parece o quê, gente? A polpa aqui do limão, porque ele fica bastante entrelaçado, que a gente consegue meio que ver as suas fibras. Então, ele parece com a polpa do limão. Quando a gente tem uma cromatina um pouco mais frouxa, um pouco mais intermediária, a gente já faz associações com outras coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês, como a gelatina, ela pode ser uma cromatina intermediária, porque ela é enrijecida, mas nem tanto, né? A gente sabe que ela é um pouquinho mais mole. Enfim, qualquer associação que você fizer vai valer a pena para que você consiga fazer a identificação celular da melhor forma. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, se inscrever aqui no canal, compartilhar com um amigo que ainda tem dúvidas sobre identificação celular, que não sabe por onde começar, porque é dessa forma que eu sei que os conteúdos aqui estão fazendo sentido para você. Um beijão para vocês e até a próxima!